Olá, amigos e amigas, estudiosos do direito do trabalho que acompanham o projeto Trabalho em Debate. Terça-feira, cá estamos em mais uma rodada desse projeto e quem irá responder o questionamento dessa semana é um dos coordenadores, professor, amigo e juiz do trabalho, Danilo Gaspar. Danilo ficou com a incumbência de responder um questionamento bastante polêmico que está na ordem do dia e que, inclusive, divide aí opiniões, sobretudo quando se observa o horizonte da advocacia e o horizonte da magistratura. Danilo, acompanha lá no perfil dele, ele vai dizer se é possível a realização de audiência por videoconferência, audiência de instrução. Acompanhe a resposta lá no perfil dele e continue acompanhando o projeto Trabalho em Debate. Até a próxima semana. Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia de Projeto Trabalho em Debate. E o Projeto Trabalho em Debate, vocês já sabem, são professores do Brasil inteiro de Direito e Processo Trabalho que respondem as perguntas para vocês. E a nossa pergunta de hoje é uma pergunta excelente, de cunho extremamente prático e atual, e vai ser respondida pelo nosso professor Danilo Gaspar. A pergunta é possível se realizar audiências de instrução telepresenciais? O professor Danilo estudou muito esse tema e está muito preparado para falar sobre isso. Ficou curioso? Corre lá no perfil do Danilo e assista a resposta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Silveira Azevedo, eu sou advogada trabalhista empresarial e eu tenho a maior honra de fazer parte desse projeto chamado Trabalho em Debate. Esse projeto ele é organizado pelos professores Yuri Pinheiro, Rodolfo Pamplona, Danilo Gaspar e Rafael Miziara. E ele reúne professores do Brasil inteiro para discutirem e trazerem temas que sejam relevantes sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Justamente por isso que a pergunta de hoje ela é tão importante. A gente já sabe que as audiências iniciais elas têm sido feitas mediante videoconferência, mas e com relação às audiências de instrução? Quem vai responder isso para a gente é o professor Danilo Gaspar. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dele para que vocês possam conferir lá a resposta. Agora me diz, Danilo, podem ser feitas audiências de instrução por videoconferência? Não deixem de ir lá conferir a resposta e de seguir os professores que fazem parte aqui do projeto. Até breve com uma nova pergunta. Olá, amigos e amigas, aqui é o professor Felipe Mendes. Falo com profunda gratidão por participar do projeto Trabalho em Debate, esse projeto lindo que reúne professores do Brasil inteiro. E daqui, de Belém do Pará, faço a pergunta ao amigo, grande professor, grande magistrado, grande ser humano e, acima de tudo, torcedor do Bahia, Danilo Gaspar. A pergunta da semana é a seguinte: é possível realizar audiência de instrução por videoconferência? Confiram a resposta no perfil do professor Danilo Gaspar e sigam acompanhando o projeto Trabalho em Debate, coordenado pelos amigos, professores Rafael Miziara, Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho. Um grande abraço a todos e a todas. Hoje o projeto Trabalho em Debate, a pergunta vai para um dos seus coordenadores, o professor Danilo Gaspar. É possível realizar audiência de instrução por videoconferência? Tem muita gente querendo saber. A gente vai ver a resposta no perfil do professor Danilo. E vamos continuar acompanhando o projeto Trabalho em Debate. Olá, meus amigos. Pergunta da semana do projeto Trabalho em Debate. E o questionamento da vez é para o meu amigo professor Danilo Gaspar, que inclusive é um dos coordenadores do projeto Trabalho em Debate. Professor, é possível a realização de audiências de instrução por videoconferência? Para saber a resposta, confira lá no perfil do professor, está descrito aqui no post, e nos vemos na próxima semana do projeto Trabalho em Debate. Grande abraço! Olá, comunidade jurídica! É um enorme prazer estar trazendo mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate. Projeto esse coordenado pelos caros e ilustres professores Rafael Miziara, Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. Então, a pergunta dessa rodada vai para um dos coordenadores do projeto, o querido colega Danilo Gaspar. Professor Danilo, nesse tempo de pandemia, é possível realizar audiência de instrução por videoconferência? Você que quer saber a resposta a essa pergunta, vai lá no perfil do professor Danilo Gaspar, mas continue acompanhando o nosso projeto
Trabalho em Debate. Aguardo você. Olá, meus amigos! Estou aqui para responder a pergunta que me foi formulada nesse novo episódio do projeto Trabalho em Debate, projeto coordenado pelos professores Danilo Gaspar, esse que vos fala, Yuri Pinheiro, Rodolfo Pamplona e Rafael Miziara, e conta ainda com a participação de ilustres professores e professoras de Direito e de Processo do Trabalho. A pergunta é uma pergunta bastante instigante nesse momento. É possível realizar audiência de instrução por videoconferência? Sem sombra de dúvidas, ao longo da história do processo, sobretudo o processo do trabalho, que tem na audiência o seu ponto máximo, tem na audiência o ato processual mais importante de todo o processo trabalhista, nós nos acostumamos com a presença física de todos os sujeitos processuais naquele momento específico das audiências. Não por outra razão, o artigo 813 da CLT prevê que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados. Não há dúvidas, portanto, de que a audiência presencial, leia-se aquela na qual todos os sujeitos processuais estão fisicamente presentes em contato físico uns com os outros, é realmente uma regra e durante muito tempo foi a única forma viável de realização das audiências no âmbito da Justiça do Trabalho. Contudo, ao longo do tempo, nós passamos ou começamos a passar por um processo de informatização do processo, que se iniciou com a Lei 11.419 de 2016, passamos pela Lei 11.719 de 2008, que, alterando o Código de Processo Penal, passou a prever de maneira expressa a colheita de depoimento por videoconferência, tema esse regulamentado pela Resolução 105 de 2010 do CNJ, até que chegamos ao novo Código de Processo Civil, pela Lei 13.105 de 2015, que nos artigos 236, parágrafo 3º, 385, parágrafo 3º, 453, parágrafo 1º, 461, parágrafo 2º e 936, parágrafo 4º, contempla a efetiva possibilidade de realização de uma audiência no todo ou em parte telepresencial, leia-se, com a colheita de depoimentos e com a presença das partes por meio de videoconferência. A realidade das audiências telepresenciais, portanto, já é uma realidade inexorável no âmbito do processo judicial brasileiro, tanto no âmbito do processo penal, quanto no âmbito do processo civil, quanto no âmbito do processo do trabalho, porque apesar da CLT não contemplar nenhuma norma, nenhuma regra expressa sobre audiências por videoconferência, o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC de 2015 autorizam a aplicação subsidiária nesse particular nas normas já previstas no âmbito do CPC de 2015. Por essa razão, é possível dizer que as audiências telepresenciais em condições normais de temperatura e de pressão, me permitam aqui essa licença poética para usar essa expressão, condições normais de temperatura e pressão nesse contexto jurídico, para diferenciar da realidade do estado de calamidade pública que estamos passando no mundo em virtude da pandemia do novo coronavírus, o fato é que, em condições normais de temperatura e de pressão, me parece que a realização de audiências telepresenciais, inclusive audiências de instrução, é já um direito subjetivo das partes e dos advogados. Ou seja, se há, portanto, em condições normais de temperatura e de pressão, toda a possibilidade das partes e advogados, dos magistrados, dos servidores públicos, se assim quiserem, se necessário for, comparecerem aos estabelecimentos físicos, sejam aqueles onde tramita o processo, sejam aqueles que estejam mais próximos no local de residência onde se encontram a parte ou o advogado,
para eventualmente prestar o seu depoimento, é natural que passemos a entender como direito subjetivo das partes e advogados, caso queiram, que a sua presença ocorra de maneira telepresencial, de preferência, e aí como regra, sem sombra de dúvidas, no estabelecimento oficial mais próximo do local onde se encontram. Nada impedindo, contudo, se não houver insurgência da parte contrária, que uma testemunha, que uma parte, que um advogado participe da audiência via videoconferência do local onde quer que ele esteja. Mas, sem sombra de dúvidas, como regra, o ideal é que essa presença via videoconferência seja viabilizada por meio de um estabelecimento oficial próximo daquele local onde se encontre a parte, o advogado ou eventualmente uma testemunha. Nesse cenário de condições normais de temperatura e de pressão, portanto, entender que a realização de uma audiência via videoconferência é um direito subjetivo das partes e dos advogados significa dizer que não há, salvo absoluta impossibilidade técnica ou fática que impeça a realização da audiência via videoconferência, nenhum argumento que retire da parte ou do advogado, se assim entender necessário, esse direito de participar da audiência via videoconferência, fazendo assim com que a audiência no todo ou em parte seja uma audiência do tipo telepresencial. Só para ilustrar, eu trago aqui para vocês 3 exemplos práticos de 3 processos nos quais a utilização do recurso da videoconferência acabou sendo determinante para a solução do processo. Primeiro caso, o caso de uma testemunha ouvida via FaceTime. O segundo, caso de testemunhas ouvidas diretamente da Colômbia por meio de sistema de videoconferência. E o terceiro, um caso de acordo celebrado por videoconferência. Quando a gente chega, contudo, para a realidade das audiências telepresenciais durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, não há dúvidas de que a situação se torna muito diferente. E a diferença da realidade das audiências telepresenciais durante esse estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus decorre da necessidade de distanciamento social imposta por essa pandemia, o que levou, portanto, tanto o CNJ quanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a suspenderem as atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, por meio da Resolução 313 de 2020 do CNJ e, inicialmente, do Ato Conjunto número 1, de 19 de março, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Contudo, como a prestação jurisdicional é um serviço público essencial e os serviços públicos caminham ao lado do princípio da continuidade, se impõe como uma necessidade imediata que as audiências sejam gradualmente retomadas. E essa retomada gradual das audiências foi pensada em atos conjuntos no âmbito da Justiça do Trabalho, de modo escalonado a depender do tipo da audiência. Nesse ponto, as audiências unas e de instrução passaram a ser previstas como retomada a partir de 25 de maio de 2020, no artigo 4º, inciso 5º. É aí que se traz toda a temática que hoje em dia está talvez aí assumindo protagonismo no debate em relação a questões processuais na Justiça do Trabalho. Até que ponto o cenário atual, que impõe o distanciamento social, permite a viabilização de uma audiência de instrução via videoconferência. Me parece, nesse particular, que o distanciamento social acabe impondo à sociedade diversos desafios que podem, inclusive, quando a gente pensa no tema sob a ótica processual,
inviabilizar o exercício dos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e o acesso à justiça. De modo que, alinhando todos os direitos fundamentais previstos na Constituição, buscando harmonizá-los com a necessidade de manutenção do sistema de justiça e da prestação jurisdicional, até porque no âmbito da Justiça do Trabalho, crédito que se está ali tutelando é um crédito de natureza alimentar, conforme a previsão no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, se faz necessária a retomada gradual das audiências, inclusive audiências de instrução, mas essa retomada precisa ser necessariamente dialogada entre todos os sujeitos do processo. E esse diálogo necessário entre todos os sujeitos do processo materializa, antes de qualquer coisa, o modelo processual que está em vigor desde o advento do CPC de 2015, que é o modelo cooperativo de processo. Assim é que, com um diálogo entre todos os sujeitos do processo, pode-se chegar a uma conclusão acerca da viabilidade ou não da realização daquela audiência de instrução pela via telepresencial durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. Razão pela qual é possível concluir que a realização das audiências de instrução via telepresencial durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus depende da concordância das partes e dos advogados. Afinal, cada um de nós, durante esse estado de calamidade pública, está diante de desafios relacionados à realidade de vida em sociedade de cada um. Motivo pelo qual é muito provável, é muito comum, é muito natural, sobretudo em virtude das diferenças que existem no nosso país, seja de ordem geográfica, seja de ordem econômica, social, que cidadãos, trabalhadores, empregadores não tenham sequer condição de, na hora e dia designada para a audiência, ter acesso à rede mundial de computadores para que sua presença seja assim garantida. É fundamental, portanto, esse diálogo entre os sujeitos do processo para permissibilidade da realização de uma audiência telepresencial de instrução ou audiência única. Contudo, é muito importante destacar que essa necessidade de concordância das partes e advogados precisa ser interpretada à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, que são princípios ali expressamente previstos no âmbito do CPC de 2015. Razão pela qual eventual não concordância das partes e dos advogados com a realização de uma audiência una ou de instrução pela via telepresencial durante o estado de calamidade pública do novo coronavírus precisa ser fundamentada em algum motivo de ordem técnica ou fática. Leia-se: a realização ou não da audiência telepresencial de instrução ou una não está a cargo simplesmente do livre-arbítrio de partes, advogados e magistrados e servidores públicos. É necessário que, a partir desse diálogo entre os sujeitos do processo, a partir dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, eventual discordância de partes ou advogados com a realização da audiência una ou de instrução pela via telepresencial seja, pelo menos, fundamentada em qualquer motivo de ordem técnica ou fática que venha a impedir a realização e materialização de todos os direitos fundamentais de índole processual previstos na Constituição. Assim, quem sabe, a gente possa passar por todo esse período da pandemia do novo coronavírus de uma maneira que a sociedade acabe se reinventando, repensando e quebrando antigos paradigmas que, diante do contexto atual,
fazem realmente com que a gente se encontre em situações em determinado momento de absoluta impossibilidade de concretizar um determinado fim. E aí é muito importante a gente se lembrar, mais uma vez, que a prestação jurisdicional é um serviço público e, como tal, precisa continuar sendo prestado, sobretudo no âmbito da Justiça do Trabalho, com a natureza alimentar do crédito trabalhista. Dessa maneira, se juntarmos diálogo entre os sujeitos processuais, princípio da cooperação e princípio da boa-fé objetiva, com certeza conseguiremos todos, no âmbito do sistema de justiça, garantir e concretizar não apenas a continuidade da prestação jurisdicional, mas todos os direitos processuais fundamentais previstos na Constituição. Assim, talvez, a gente possa encarar as audiências de instrução pela via telepresencial não apenas como uma imaginação. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Eu não tenho a menor dúvida de que juntos conseguiremos vencer todos os desafios que estão sendo impostos à sociedade em face da pandemia do novo coronavírus. Espero que a resposta tenha sido importante e útil para a vida de cada um de vocês. Continue acompanhando o projeto Trabalho em Debate e até a próxima.